Gente, acabei de chegar aqui no apartamento, a arquiteta já está me esperando aqui no apartamento do Anderson. Eu quero trazer para vocês muita informação, gente, de como você trabalha vinculado à marcenaria, à arquitetura, como deixar toda a parte estrutural pronta para a instalação dos móveis. Vem comigo. Olá! Oi, Vivi, tudo bem? Coração? Tudo bem, graças a Deus. Anderson! O Anderson tá aqui hoje. Tudo bem, meu querido? Bem? Como é que você tá? Bem, você? E aí, essa bagunça? É o uma caos. Bagunça boa. É o caos que a arquiteta ama, eu adoro. Eu também gosto, porque isso aqui antecede o resultado que a gente ama. Bom, hoje eu queria ver contigo aqui, Nath, passar algumas informações, né? Pra gente existe toda uma preocupação que antecede a instalação dos móveis, que é toda a sua área. Sim. E a gente queria conversar um pouco da importância da contratação, gente, de um arquiteto ou ter uma pessoa responsável. A Nath está cuidando da sua obra, não é isso, Anderson? Sim. E aí toda essa parte estrutural, iluminação, tudo foi ela quem fez para você. Então você não precisou se preocupar, teoricamente, com tudo isso aqui, né? Sim. Isso é importante? Foi bacana? Como é que foi? Conta aí. Ah, sem dúvida, foi muito bom, porque minha vida é muito corrida. Então, eu não tenho tempo de comprar nada. A Natália já selecionava o que eu precisava comprar, eu só passava o cartão. Ela vem, ela acompanha tudo certinho para ver se está saindo conforme o projeto. Então, assim, eu nunca conseguiria entregar um projeto desse, eu tendo que trabalhar e ao mesmo tempo, né, tendo que ver todas as questões de obra, que tem que ter uma atenção assim mais forte, a Natália, né? Mais especial, né? Você tá ansioso? As melhores terminando. Tá tomando forma. Gente, é muito importante a gente, como arquiteta, ter essa parceria com a Vivi, né? Justamente porque o Anderson, em específico, a gente acabou fazendo o projeto antes das chaves, eu vim fazer vistoria, aí a gente fechou a marcenaria também antes, justamente para poder facilitar a vida do cliente, né? Principalmente na parte de condições de pagamento, já conseguir facilitar, já poder adiantar alguns gastos que são necessários. A marcenaria a gente sabe que é um gasto bem grande, mas satisfatório no final, né? Porque a gente sabe o quanto isso, enfim, é um sonho, a gente trabalha com sonhos, eu e a Vivi. E esse projeto específico, o apartamento em si, ele é alvenaria estrutural, então a gente acabava tendo algumas limitações no sentido de trazer alguma iluminação mais indireta, em marcenaria, em móvel. Então você fazendo toda essa compatibilidade com o projeto de marcenaria, você acaba tendo, né, essas facilidades. Por exemplo, aqui o móvel ainda não está instalado, mas eu vou ter uma lava-louça aqui embaixo. Esse fio vai ligar uma fita de LED na marcenaria superior, então vai ficar tudo escondido por trás. Conseguir remanejar o micro-ondas, trazendo ele para cá, então esse ponto é do micro-ondas, aqui vai ter o depurador, esse fio vai sumir, não vai existir, então não vai incomodar o cliente, de certa forma acaba trazendo mais conforto e também trazendo essa iluminação de adequação mesmo para o cliente. Eu queria abrir aqui um parêntese, gente, porque isso aqui é o nosso calcanhar de Aquiles, né? Todos os dias, quando a gente chega para montar, quando o cliente não tem essa informação que a Nath está falando, quando o cliente não se antecede na preparação da parte elétrica, hidráulica, né, de toda a parte estrutural, a gente chega e muitas vezes não tem o fio puxado. A parte de encanamento também vai trazer impactos sérios quando o granito foi instalado fora de ordem. A gente trabalha em junção, indica o graniteiro, né? Então todo mundo trabalha ali como se fosse um triângulo, tudo muito ajustadinho. Uma equipe, né? Exatamente. E aqui você veja que a Nath, ela já deixou para nós aqui os fios todo pronto, gente. Então quando o montador chega aqui com o módulo, tá? Ele tá com o projeto final na mão, que ele tá em algum lugar aqui, nós vamos achar, gente, que ao vivo é assim mesmo, né? E aí quando você pega o projeto na mão, que você olha onde vai os armários e o montador vê que tem fio ali, ele já entende que esses fios vão trazer tomadas ou para frente, né, ou dentro do móvel, ou vai ter instalação de LED ali. Então olha que interessante, se não tivesse, o que ele ia fazer, gente? Colocar o móvel e inutilizar toda aquela tomada. Aí muitas vezes o cliente fica chateado porque ele fala, poxa, mas ele não percebeu que tinha uma tomada ali? Percebemos, gente, mas se não tem fio puxado, o que eu entendo? Que você vai inutilizar essa tomada, exato, tá? Então, Nath, conta pra gente aqui, da parte estrutural, você mexeu aqui nas tomadas também, na parte de baixo aqui, a parte de encanamento, teve algum impacto, alguma coisa que você fez? Esse cliente, a gente fala, gente, que o projeto, ele
praticamente ele é personalizado de acordo com cada cliente. Então, o que acontece? O nosso cliente, ele queria muito uma lava-louça aqui embaixo, então a gente precisou puxar um ponto de hidráulica, né? Hoje as construtoras, a maioria delas, estão trazendo essa tubulação externa, Sim. então que acaba nos limitando para poder encaixar, né, esse eletro lá para trás, utilizando a bancada. Inclusive, no meio da obra eu tive que aumentar um pouco essa bancada, acontece, tá? Imprevistos vêm acontecendo, é normal. Então, esse cliente a gente fez adequação de ponto de hidráulica, adequações de pontos de tomadas, puxamos ponto de tomada para lá também, porque é uma bancada inteiriça até o final, né? A gente quis trazer essa continuidade na cozinha dele, né? Inclusive, gente, para vocês terem uma noção, eu fiz essas compras ontem com o Anderson, dos eletrodomésticos, a gente comprou tudo juntinho, e isso também precisa estar definido em projeto lá atrás. Por quê? Exato. Os eletros, eles são embutidos no móveis. Inclusive, eu vou gravar aqui quando for fazer essa instalação. E já instala, já faz o teste, tudo certinho. Então, eu precisei comprar com o Anderson. A gente precisou se antecipar isso, né? Pra gente conseguir passar, de fato, as informações pra marcenaria, pra ela conseguir compatibilizar os projetos. Então, faz muito sentido, né? Totalmente legal, assim, ter essa parceria em conjunto, porque se der qualquer problema, a gente liga uma pra outra, a gente resolve no off, para o nosso cliente final não ser o prejudicado. Entendeu? Às vezes o cliente acha assim, não, Vivi, eu vou colocar um depurador, né? Eu sempre falo sobre isso. Primeiro que tem milhares de modelos, tá? Alguém me ajuda, gente. Tem o de gaveta. Aí o cliente fala assim pra mim, não, mas é depurador, eu vou colocar meu depurador, mas eu queria que ele ficasse embutido, mas ele comprou onde sobrepor. Não tem Aí como. eu falo, não, gente, não dá. Então, olha que interessante, Sim. Quando você tem alguém que entende que essa parte estrutural, né, o que antecede a instalação desse eletro, tem que ter um preparo, gente, não só de ponto, de elétrica, mas também do móvel, né? Sim. Tudo vai ser diferente a partir, que nem aqui vocês vão trabalhar com uma lava-louça de 8 serviços. De 8 não é isso? serviços. Ela é Sim. embutidinha, porque ela é Embutidinha. menorzinha, ela é mais compacta, ela é mais embutida no móvel. E se fosse uma de 10, caberia? Talvez, não sei. A gente precisa saber de acordo com as medidas, Muito larguras. provavelmente, pelo plano que eu tô vendo aqui, não caberia, né? Exato. Então, às vezes, o cliente, no meio do caminho, ele muda, ele fala, eu acho que eu não quero de 8, eu quero de 10. Só que a gente deixou espaço para 8. Né? Exato. Então, olha que interessante. A parte aqui dos eletros, Nath, você colocou aqui nessa bancada seguinte, que essa bancada é enorme, gente. Tem 75 de profundidade. É uma bancada bem fora do padrão, né? Geralmente Sim. o padrão trabalha com 55, 60 no máximo. Aqui é bem fora do padrão, exatamente porque o Anderson, ele tem bastante eletro aqui, né? Aqui a gente vai ter o micro-ondas, embaixo eu vou ter uma lava-louça, um forno elétrico e a máquina de lavar roupa lá atrás, né? Que é a marcenaria. Aqui eu vou ter o depurador e o depurador daqui vai ser embutido no móvel, que fica mais slim, mais bonito. E é isso. Aqui vai ser a nossa geladeira, que ainda não chegou, está no vai caminho. ser uma ilha, né? Aqui vai ser uma ilha. Aqui na frente vai ter uma adega, os 2 pendentes, então aqui vai ter uma bancadinha de mármore no quartzo branco também, que aí só entra depois que essa base está montada. Olha o barulho. Não. Ao vivo. Só entra depois que a base está montada. Então é muito importante, porque existe milhares de processos que a galera não entende como que funciona, o que vem primeiro, né? Comprei meu apartamento, o que vem primeiro? Exato. Definição de layout. Não tem como mudar depois, gente. Se a cama é direita, se a cama é esquerda, esquerda, acabou. Porque existe circulação, ergonomia, mesinha de canto de cabeceira. Existem milhares de situações. O pessoal também tem muita dúvida sobre iluminação. Nath, a iluminação desse AP ficou linda, né? Espetáculo. Aqui eu tô vendo luz fria, aqui eu tô vendo luz quente. Exato. Conta pra nós um pouco do que você pensou aqui. Então, é um apartamento pequeno, né? Então, a luz, ela traz essa questão do aconchego, né? Imagina, uma luz indireta acaba trazendo essa continuidade, um aconchego, uma calmaria. Aqui na sala eu trouxe a iluminação geral da sala no 4000K, então é branco quente, e na tabica é só no quente, então é o 3000K. Muita gente tem dúvida disso, tá? E isso acaba atrapalhando vocês também. Então, quando você mora muito no ambiente, você vive muito no ambiente, a iluminação também acaba atrapalhando. Então, eu tenho um pendente, que vai ser um pendente individual para mesa de jantar aqui, vai ter uma mesa no futuro. E aqui na ilha também eu coloquei 2 pendentes, que eles são individuais também. Olha o barulho. Justamente para, vou fazer um momento só a 2, eu consigo só ligar os pendentes, trazendo só essa parte individual. Inclusive, também as tabicas são individuais. Então, eu consigo deixar somente elas ligadas. E ficou bem bacana, gente. Se vocês quiserem acompanhar... Acende aí pra gente ver. Ó,
A parte das tabicas, ela liga individualmente, tá vendo? E a parte de baixo liga depois. Eu consegui separar essa iluminação. Legal. Toda essa parte do fogo aqui tem LED em tudo, né? Sim, tem LED em tudo, tá vendo? Sim. Top. Legal. Então, gente, é basicamente isso. Então, a gente consegue fazer toda essa previsão em projeto. Plantinhas de iluminação, plantas de elétrica e iluminação, separadamente. E só foi diferença, Nath, por exemplo, aqui a gente está trabalhando com azul petróleo, vocês vão ver depois, a gente vai mostrar rapidamente ali o dormitório. Tem. Azul petróleo, tem vindo também algumas coisas no cinza sagrado e tem um tom de amadeirado também. A iluminação muda a depender das cores? Sim, muda bastante. Olha que legal. Eu sempre costumo trazer os meus clientes, normalmente eu vou lá na loja da Vivi, né, levo eles lá para eles conhecer o showroom, a montagem da marcenaria deles, e eu também, antes de comprar qualquer tipo de iluminação, eu levo eles também na loja de iluminação para eles entenderem o que é 3.000K, o que é 4.000K. Sim, muda. Instalação na hora lá na obra muda, a cor também muda, e tudo isso interfere. Tem muita gente que não tem essa noção, né? Não tem. A galera acha que, chegou, mudou a cor. Não mudou nenhuma cor, gente. Tudo é spot, tudo é LED, né? Não mudou a cor, gente. Literalmente isso. Não é que mudou a marcenaria, não tem nada a ver. Não mudou o revestimento, não. É que de fato traz uma outra sensação na iluminação, mais do que nunca é uma sensação no ambiente, tanto no seu banheiro, tanto na sua sala, no seu dormitório, no seu corredor e assim sucessivamente. Aqui o apartamento tem quantos metros quadrados, Nath? 55? 2. 52. 52 metros. Tá. 2 dormitórios, sala, cozinha e banheiro. 2 banheiros que o dormitório é com suíte, isso, né? E tem uma área ali gourmet também que eu achei muito bonitinha. Vocês mexeram em alguma coisa ou ela veio da construtora assim? A gente mexeu bastante. Ah, me conta. O nosso cliente, gente, que eu fiz aqui na verdade, o eletricista, né? Ele fez um milagre. Lembra que não pode furar a parede, né? Mas existe algumas técnicas que nós, arquitetos, né, sabe e consegue orientar os eletricistas, os prestadores de serviços. A gente trouxe uma bancada, né, no quartzo branco, mas olha essa marcenaria, gente. Lindo. Por quê? Aqui é uma área independente. Então a gente quis trazer um móvel embaixo, vai ter um móvel em cima pra gente esconder esse registro aqui. E aqui é a área da churrasqueira. Só que assim, o que a gente mudou de estética? A gente previsionou em projeto que teria uma adega de vinho, ou na verdade uma cervejeira, falei errado. E essa cervejeira precisava de um ponto de tomada. Não tem ponto de tomada aqui, não existe. Porque, deixa eu sair daqui por causa do sol. Nossa, me conta isso. Então ali não tinha ponto de tomada. Não tem. Ah. Aí, o que eu fiz? Eu pedi pro eletricista... Gente, outra coisa também. Todos os elétricos eu coloquei na tensão 127 volts para não sobrecarregar quadro elétrico. Então, isso também é um ponto aí para vocês se atentarem. O que acontece? O eletricista, eu falei para ele trazer um ponto do fio chumbo, que é um fio um pouquinho grosso, que ele consegue descascar a parede sem intervir na parte técnica da construtora, do prédio, para trazer um ponto para lateral, né? Trazendo da tomada aqui da bancada já da parte de fora. Ele trouxe, né? Mas aí o nosso cliente, ele ganhou uma cervejeira no 220. Oh, meu Deus. Foi tenso. Foi muito tenso. Pra ele não ter que vender e não ter que comprar outro, chamei um outro eletricista, falei, é possível? Ele falou, olha, eu vou dar um jeito. Gente, foi literalmente um serviço assim, que de verdade, ele foi buscar o ponto, saber o caminho, então ele jogou o fio lá no quadro elétrico, veio por todas as caixinhas do conduítes para não ter que intervir na parede e conseguiu de fato chegar para lá. Então hoje a gente tem um 220. Então, com orientação técnica da arquiteta, o profissional certo, tudo é possível, tá? Não é que a gente faça milagre, mas dá pra... Isso não é o tipo da coisa que as pessoas se aventuram para fazer. Não. A Nath tá falando de algo que ela realmente sabe e acompanhei. E não vai dar problema, sim, né? Que às vezes o pessoal vai se aventurar aí, pelo amor de Deus. Não pode. Nem rasgar a parede, principalmente alvenaria estrutural. Não pode. Pelo amor de Deus. Mas basicamente a área de fora é isso. Então a gente criou um nicho pra embutir essa cervejeira e do ladinho a gente criou um banco também, que vai ficar bem legal. A gente deixou uma área bem independente lá fora. Ai, gente, vai ficar um chuchu. Tem 2 perguntas pra vocês aqui. Tá. Ó, vocês estavam falando de LED. Normalmente o pessoal se atenta muito. Você, como arquiteto, sabe bem. O pessoal se atenta muito em LED, por exemplo, vai no gesso e tal, na lateral e tal. No LED, quando ele vai nos móveis, vocês conseguem falar sobre isso? Assim, o que tem que puxar antes, como que é, por quê? Tá. Porque hoje a gente sabe que tá sendo uma tendência, né? Sim. Ó, por que você precisa mandar o projeto luminotécnico para marcenaria?
Vamos supor, se eu falei que eu quero uma fita de LED, sei lá, numa prateleira X e tá lá de acordo com o meu projeto luminotécnico, técnico, mais 3D, ela vai entender que precisa deixar uma cavinha, beijinho com Deus, nosso cliente tá saindo. Tchau, Anderson, vai com Deus. Consigo terminar aqui. Por favor, vai com Deus. Tchau. Tchau. A gente precisa avisar a nossa parceira de marcenaria justamente para ela conseguir deixar uma cava na marcenaria, né? E aí precisa, não é só uma cava, tá, gente? Vamos lá. Natália, é só fita de LED solta? É um ponto. Natália, você vai colocar um perfil junto? Exato. É outro ponto. Natália, você vai precisar esconder essa fonte dentro da marcenaria? É a outra opção. Então, assim, existe, sim, dá pra colocar, mas por isso que precisa se anteceder também. Aqui, por exemplo, no dormitório solteiro, gente, eu vou mostrar pra vocês que eles colocaram uma fita de LED. Mas a maioria também opta por fazer aquela calha, né? Pra não mostrar a fita. Principalmente quando se trata de armário aéreo, esteticamente falando, não fica bonito aquela fita aparente. Sim. Então aí sim coloca-se essa calha. Então eu quero LED, eu avisei que eu queria LED. Não é só avisar que você quer um LED. Você precisa dizer que LED você vai trabalhar. E também pode comprometer também no móvel. Vamos supor, chegou a montagem, o dia de montagem, é cliente do nada que é uma fita de LED superior. Eu quero tanto, mas até poderia, daria, sei lá, não sei como que é o apartamento, de puxar um ponto, mas isso pode comprometer de fato a marcenaria superior. Então não é tão simples assim. Não. Eu como cliente, de repente eu já fiz a negociação com vocês, na hora eu decido colocar um LED, não posso, isso não existe. Né? Então, depende. Se tiver na fase de anteprojeto. Se de repente não montou, ainda dá pra fazer aqui rapidamente uma cava, mas depende do tamanho. Se não tem tamponamento, hashtag fica uma dica, e aí agora é importante aqui. Se o armário não tiver tamponamento, eu quero um LED, por exemplo, Rafa, mostra aqui, por favor, essas prateleiras. Imagina que você queira colocar um LED em cada uma dessas prateleiras aqui. É possível? Olha, até seria pra gente colocar a fita de LED, dá pra fazer uma cava fininha. Já pra você colocar aquela de tubo, que é a calha, já não dá. Não dá. Tá? Porque aí não tem... a profundidade, né? É 15 milímetros, né? 1,5 cm madeira, você não consegue fazer uma cava nessa profundidade. Então fica aí a dica para você que quer LED, precisa entender exatamente onde você vai colocar. Aqui você colocou Eu coloquei fita, aqui não dá pra ver. Se eu quisesse, cabeceira, gente, se eu quisesse colocar só uma fita sem o perfil, eu conseguiria colocar tranquilamente. Mas eu queria colocar o perfil pra ficar uma coisa mais bonita. Mas não tem problema também, tá? Se colocar sem perfil. E não apareceria. Vem aqui dar uma olhada nesse aqui. Esse aqui também tá com o perfil. Aqui embaixo, ela fez um corte, tá vendo? Aí, embutiu, não tem nada, não tem nenhum volume, não tem nada, tá vendo? É tudo uma coisa só. Ficou bem encaixadinho, né? Ficou bem encaixado. Tá bem rente, né? Tá bem rente. E aí tem o perfil aqui que dá um super charme no banheiro, entendeu? Inclusive tá de dia, olha como tá bem iluminado. Sim. Tá bem legal. E é isso. Aqui no dormitório vai ter LED, vamos colocar alguma coisa. Vai aqui, ter um recuo aqui, né? Então... tem um recuozinho aí também, e aqui tem o fio do LED. Então isso é muito importante, vocês trabalharem junto, deixar os pontos exatos. Por exemplo, aqui só tinha essa tomada da construtora e o interruptor era naquele ponto. Aí eu trouxe uma mesinha de canto para essa lateral e aí eu coloquei 2 tomadinhas para fazer na marcenaria direto, entendeu? Então faz direto com o eletricista, né? Ele liga tudo certinho, liga a iluminação e tem as tomadas. O meu cliente não vai ficar sem tomada por conta de marcenaria. E aí o que acontece? Vamos supor que ela não tivesse essa tomada aqui alta, mas ela tivesse lá embaixo. Dá pra gente subir a tomada? Se o eletricista deixar esse fio puxado, sim, dá. Né? A gente vai deixar em oculto e aí vai fazer o recorte como tá aqui e vai colocar a tomadinha. Se não, gente, não tem o que fazer. Os nossos montadores, eles não são eletricistas. Às vezes o cliente fala, mas ele não pode puxar o fio. Ele até poderia, mas é extremamente amador, né? Sim. E aí a gente tem que se antecipar com o projeto. Não adianta, que nem muita gente me procura e fala assim, você faz planejados? Não, gente, eu faço projeto arquitetônico, né? Construção, elétrica, hidráulica, iluminação, revestimento, tudo, né? E em conjunto com a Vivi, a gente desenvolve o executivo da marcenaria. Entendeu? Deixa isso que a gente faz. Agora é pras duas. Bom, vamos lá. Aqui tem a Vivi da marcenaria, móveis planejados e arquiteto. Por exemplo, esse trabalho tudo, de LED, de fio, de onde vai ficar tal peça, como que você desenvolve isso? Como que vocês se conversam? Como que vocês se negociam isso?
para chegar no resultado final? Como seria? Ó, primeiro que a Vivi, ela traz, né, sempre uma recomendação no sentido de prolongar fios, ainda mais quando não consegue quebrar a parede, né? E ter um eletricista na obra. Importante. E eu acompanhar essa obra também. Por quê? Sempre tem dúvida, gente. Não tem pra onde correr. Os meninos, eles estão montando e falam, tá, mas esse fio do quê? Aí a arquiteta, e junto com o eletricista, consegue. Se tiver que prolongar, prolonga. Se tiver que trazer pra fora, traz. Se tiver que fazer teste, faz. E aí, assim, a gente trabalha em conjunto nessa parcenaria. Tanto a minha presença, tanto da Vivi. Vivi já veio aqui na obra, ela já olhou a obra, já até fez orientação, vimos algumas coisas que estavam erradas. Já arrumamos, porque a gente tem que se antecipar ao erro, entendeu? Porque lembra, o cliente final, ele não pode Aqui, ser por exemplo, a gente dele. vai dar um exemplo para vocês. O cliente vai trabalhar com uma cama mais alta do que o padrão. Sim. Né? E aí, hoje ele sentou aqui, fez o teste, ele disse, Vivi, Nath, acho que eu vou querer que suba um pouco esse ponto, aonde aqui vai ficar uma TV, gente, só para vocês entenderem, vai ter uma porta aqui, né? Vai fechar e ela vai colocar aqui aquele articulado para ele poder movimentar e tudo mais. Ele achou que estava um pouco menor. Ainda bem que ele teve essa impressão antes da gente finalizar aqui todo o processo. Gente, terminou de colocar, parafusou, fechou, tal. Não tem que fazer. Aí não dá mais pra mexer. Sim. Aqui os meninos não parafusaram ainda. Ele até falou pra mim, o montador, Nath, eu consigo, né, subir esse corte, a gente faz em cima, qualquer coisa a gente manda até pra fábrica, refaz a chapa, ele até falou isso. Mas eu não quero dar esse problema também, esse tipo de desgaste mesmo e retrabalho. O que eu falei para o nosso cliente? Inclusive, ainda bem que a Vivi estava aqui e até ele que está gravando a gente estava aqui. Porque a ideia era trazer uma televisão mínima de 32 polegadas, né? Então ela já tem uma altura legal. E colocar um articulado. Então o articulado ele vai para o lado, para o outro, para cima e para baixo. Quando você está deitado na cama, é mais conforto, né? E é mais íntimo. Ergonomicamente falando, como arquiteta, esse ponto tá certo. Mas como cliente, talvez não é no mesmo conforto que ele gostaria que tivesse. Então a gente falou pra ele, olha, a televisão tem quase 40 centímetros de altura, a gente colocou aqui a trena, fez uma suposição, ele, não, tudo bem, então podemos seguir com o furo aí. Então, eu quero até fazer uma ressalva nisso que a Tati falou, que de forma arquitetônica, aqui tá perfeito a altura da TV. Mas o cliente prefere que seja um pouco mais alto. Sim. Às vezes o pessoal fala assim pra mim, Vivi, mas o armário você deixou muito alto, eu queria ele mais baixo. Aí eu disse, tá, mas tá exatamente como você assinou no seu projeto final. Então, mas agora olhando assim, eu acho que eu queria ele mais baixo. E aí é um problema. Olha a importância de você pensar nisso. Às vezes, na ansiedade da pessoa ter o projeto logo em produção, sim, ela não se atenta a esses pequenos detalhes. Por isso, inclusive, que a gente está gravando esse vídeo. Exato. Para dizer para você o quanto é importante. Gente, aqui tudo é personalizado, sim, né? Tudo é personalizado. Tudo é personalizado. Não tem padrão aqui. Não tem. Né? Se fosse padrão, ficaria a TV do jeito que tá aí. Exato. Mas ele não quer. Não quer. Exatamente. É isso. Bom, achei que o vídeo ficou bem informativo. Eu aprendi bastante com vocês. Seguinte, a marcenaria, essa junção, marcenaria, arquitetura. Vivi, realmente a arquitetura adianta você, salva, ou seja, pega os pepinos e não vai existir mais. A ideia é essa. A teoria é essa, A né, ideia é gente? essa. Mas obra sempre vai ter problema, gente. Acontece, imprevistos, já é normal. prepara o coraçãozinho, né? Eu sempre falo pro cliente, olha, não fique pensando que vai ser tudo perfeito. Não vai. Gente, não tem, olha isso aqui. É transtorno, faz bagunça. Às vezes acaba sujando uma parede, alguma coisa ou outra acontece. Sim. Mas fica tranquilo que faz parte da obra, no final a gente resolve tudo, né, Nath? Confia no processo. Certo, confia no processo. Tem arquitetura, mas ter ajuda muito, né? Muito, porque é como eu disse aqui, gente, o cliente fala pra mim o tempo todo, tá? A maior dor que eu ouço dos meus clientes, eu não entendo, eu não pensei que seria assim. Então veja que aqui a Nath pensou em circulação, ela pensou nos pontos de elétrica, de hidráulica, né? Tudo já estava preparado. Quando a marcenaria chega, gente, toda a música já está pronta para ser tocada. Aí vai ficando mais fácil, vai ficando mais fluido o trabalho. Quando não tem esse acompanhamento, gente, o cliente precisa se antecipar, né? Aqui, por exemplo, a gente fez um exemplo, tá? Essa ilha aqui, para minha estatura, tá ótimo, né? Mas tem pessoas que de repente viram e falam, Vivi, eu queria ela maior, eu queria ela menor. Gente, faz pelo amor de Deus, tá? Tá lá no seu projeto final que a ilha vai ter 1,20 de altura. Pega essa ilha, a sua trena, mede ela, chega perto, vê se é isso mesmo, se é confortável para você, não é, Nath?
Porque o que é confortável pra mim não é pra Nath. A gente Exato. tem estatura diferente, Exato. né? Eu gosto de armários lá nas alturas. A Nath talvez já não seja Sim. funcional pra ela. Então não tem aqui padrão. Não tem. É muito de acordo com o nosso cliente, a altura do cliente, como que ele gostaria da circulação. Por exemplo, meus clientes, eles têm muito esse problema também de visualização, né? O que eu faço? Gente, eu pego realmente a trena, eu coloco uma fita crepe no chão e eu falo, é exatamente isso. Aconteceu isso aqui, por exemplo, eu tive que aumentar a bancada, como eu disse, ficou 5 centímetros a mais, e essa circulação, ela tá 100% confortável, ela tem quase 70 centímetros de circulação. Então, está ótimo, ele não vai ter problema em abrir os eletrodomésticos dele, que é a lava-louça, o forno. Por exemplo, outra dor também que aconteceu aqui, que acabou, enfim, imprevisionando. Essa bancada, ela era 100% reta. E aí o cano de saída de água da máquina de lavar roupa tava aqui em cima, né? E na hora de fazer a bancada, os meninos não se atentou, eu também não olhei, tinha que subir esse dente. A gente subiu 10 centímetros, mais ou menos. Aí o cliente veio, olhou, não é um problema, porque ele também não é baixinho e tudo mais. Ele falou, Nath, eu até falei pra ele, inclusive dá pra gente usar isso daqui pra passar roupa, né? Fica uma bancada que boa, confortável, tem tomadinha ali, a gente passa a roupa, não tem problema. Então, isso também acabou acontecendo no momento da obra. Isso acontece, gente, é normal. Mas, para poder se antecipar a isso, de falar, ai, não entendo, ai, não consigo visualizar, não tenho noção de tamanho de espaço, a gente tenta o máximo mais explicativo possível. Então, normalmente eu já faço isso com meus clientes mesmo. Eu pego treina, mostro, coloco fitinha no chão. Imagina, se prevendo, já teve aí já uma acontece, coisa ou outra, é normal. Imagina não prevendo, gente. Já Projeto tem que ser feito, pensado, Sim. sem ansiedade, né, com calma. Eu costumo dizer, inclusive quando vai em vistoria, que a Nath acompanha a vistoria. Também. Ela acompanhou aqui a do Anderson. Para você levar uma pessoa que ela não tem parte emocional nessa conquista. Porque quando você traz uma mãe, um esposo, um filho, vai todo mundo entrar vislumbrado e aí não vai se atentar a coisas. Aos detalhes. Quem não tem envolvimento emocional vai se atentar. Sim. Eu já fiz vistoria com algumas amigas também e eu consegui identificar um monte de coisa que elas não viram. A importância de você ter alguém também que te acompanhe, né, que não tenha realmente aí toda essa emoção, minha chave, saiu meu apartamento. A gente fica, né, gente? Não tem jeito. Eu sou bem chata. Inclusive, com o Anderson, eu falei pra ele que a gente vai fazer a vistoria aqui completa, ele vai fazer comigo, né? A gente faz toda a conferência de entrega de marcenaria e a gente vai abrir tudo bonitinho. Inclusive, lá no quarto eu falei, você abriu a gaveta, viu? Você gostou? Como que tá? Viu a puxador e tudo mais? Porque a gente precisa ser, de fato, detalhista nesses pontos, né? Tanto na minha parte civil e tanto na parte de acabamento. Porque acabamento é o que maqueia o apartamento. É a cereja gente. do bolo. Não tem o que fazer, é a cereja, do bolo. A marcenaria é a cereja. E vocês não fazem ideia como isso aqui tá? Vocês não estão entendendo. Então você fica aí, que nós fizemos aqui um pequeno vídeo. Exato. Gente. Mas a gente vai mostrar, finalizar. Vocês não estão entendendo. O negócio vai ficar doido. Mas depois a coisa vai ser top, gente. Vai ficar muito bom. Já tá em finalização aqui. Então agora é só móveis, é isso? Aí a gente vai fazer um retoque de pintura também, que tem necessidade, né, de fazer. E vai fazer a instalação de acabamentos. Iluminação pendente, bancada, pintura, e aí eu chamo a Vivi Detalhe, de novo. gente, última demão de tinta sempre no final Sempre da obra. no final. Às vezes a gente chega pra montar, o cliente fala, eu já pintei, cuidado com as minhas paredes, pelo amor de Deus, gente. Não tem o que fazer, aqui, ó. não tem o que Não fazer. tem o que fazer. Última demão de tinta vai. É sempre finalzinho. depois, sempre depois. Isso aí, então o próximo vídeo vai estar tudo prontinho aí. Vai estar tudo pronto É já, isso. ó. A Nath disse que vai estar chuchu aqui. Vai ficar Gente, lindo. o projeto ficou top. Eu vi o projeto. O Ficou projeto muito bom. ficou top. O cliente está super satisfeito e eu também estou muito animada em mostrar esse resultado final para vocês. Exato. Eu queria, antes da gente finalizar, a Nath falar as redes sociais dela. Vou deixar aqui também o arroba dela para você que não segue a Nath, para você seguir ela também, para ir acompanhando os trabalhos dela. Fala aí, Nath. Se chama NS Santos Arquitetura. Tá? A Vivi vai deixar o arroba certinho e vocês clicam aí. Muito obrigada, viu, gente, por acompanhar. Espero que vocês fiquem bastante. Vai ter bastante conteúdo parecido como esse. A gente gosta do caos, do negócio pegando fogo. Pegando fogo. E depois a gente mostra a finalização. É assim que a gente gosta. Pronto, se você gostou desse vídeo, sabe que tem gente que vai fazer reforma. Gente, compartilha. Salva. Conta aqui pra nós, né, nos Exato. comentários o que você achou. Se tem dúvida, né, depois Sim. a Nath também vai responder. Se você tiver alguma dúvida, eu fiquei com dúvida nisso, o que a gente faria aqui? E até pra você fazer um orçamento com ela, gente. A Nath, ela atende, inclusive, Minha Casa Minha Vida. Exato. E outra coisa. Vamos um dia fazer... Pode deixar aí nos comentários se vocês quiserem. Perguntas e respostas. Pronto. Já estamos elaborando o próximo vídeo.
fazer um podcastzinho de perguntas e respostas? Pronto. Pergunta e a gente Dica responde. de iluminação. Sim, né? dica de Gente, iluminação. E eu outra mesmo coisa, tenho muitas. cor de marcenaria também, né? A galera Cor fala, de ai, marcenaria. eu quero assim, que nem meu cliente por ele colocaria tudo azul petróleo. Eu falei, você tá louco, não dá. Vamos melhorar isso aqui. Então, a gente precisa ajudar e orientar vocês, tá? Pronto. É isso.